O tema da lição de hoje é fazedores de tenda, missionários fazedores de tenda. E já foi lido o texto áureo, também já foi lido a leitura bíblica em classe e também a verdade prática. Os objetivos desta lição são relacionar a vida profissional de Paulo com a vida ministerial, explicar a expressão missionário fazedores de tendas e discutir a vocação versus profissão ou vocação versus missões e profissão. E eu quero começar dizendo aos irmãos que o apóstolo São Paulo, ele nasceu, pelo que nós conhecemos da sua biografia, em Tarso, na Cilícia. Paulo, ele era de Tarso, na Cilícia. E Paulo, ele cresce em Tarso até uma certa idade. E segundo os melhores biógrafos, ele vai para Jerusalém, porque ele é filho de judeu. Só que é interessante que havia em Roma um privilégio aos moradores de Tarso, na Cilícia, que era conceder o direito da cidadania romana. E qual é a vantagem de ser cidadão romano? Mal comparando, é como se você tivesse o benefício de ser membro da União Europeia. Você tinha livre curso por toda a Europa e todos os países que Roma estava dominando. Então essa era uma vantagem. Uma segunda vantagem é que você tinha direito, por exemplo, a uma tributação menor, e essa talvez era a maior das vantagens. Então você pagava tributo, mas por ter dupla cidadania, você pagava uma carga tributária mais baixa. Uma outra vantagem é que você poderia recorrer à pretória romana e somente ser executado em uma ação judicial depois que Roma analisasse o seu caso. Quer dizer, você poderia contar com o sistema judiciário romano. Então, você tinha o benefício do duplo grau de jurisdição, ou seja, você pertencia naturalmente a uma nação e naquela nação havia um processo de julgamento. Então, se você fosse condenado naquele processo de julgamento da sua nação, como você era romano, você apelava para Roma e você tinha que submeter a análise do seu caso, ou tinha o direito de ter o seu caso reavaliado ou reexaminado por Roma. Aliás, o apóstolo São Paulo faz uso desta prerrogativa lá em Atos 26, quando o sinédrio judeu o condena. Quando todas as autoridades judaicas condenam Paulo, ele vai e fala: eu sou cidadão romano e eu apelo para César. Quando ele diz eu apelo para César, ele está dizendo eu apelo para Roma. E aí tiveram que fazer o que com ele? Ele já estava condenado, era para ele morrer em Cesareia, mas ele teve que ser levado para Roma. Lá em Roma ele teve o benefício de pelo menos mais uns 8 anos de vida. Essa era uma vantagem. Outra vantagem era que, se você fosse condenado à morte, o romano não poderia ser vilipendiado, o romano não poderia passar pelo vitupério, o romano não poderia passar pelo escárnio, o romano não poderia passar pelo vilipêndio, ou seja, o romano ele não poderia ser torturado. Então, qual era o benefício de ser romano? Era você ter também, o direito de, se você foi condenado à morte, porque havia pena capital naquela época para alguns crimes, se você foi condenado à morte, então, quando você fosse receber a sua pena, havia o direito do romano de não ser torturado. É por isso que Paulo, por exemplo, ele é condenado à morte, mas ele não sofre tortura.
E ele não sofre tortura, e qual é a morte dele? É uma morte rápida, por meio da decapitação. Ele morre por meio da decapitação. O John Foxe, no livro O Livro dos Mártires, ele diz que Paulo morreu guilhotinado, né? Uma espécie de guilhotina. Não havia guilhotina, porque a guilhotina foi inventada na Idade Média na França. Mas ele morreu a partir de uma decapitação. E essa decapitação é uma morte feia, sim ou não? Para nossos padrões hoje, porque a gente nem concebe a ideia da pena capital. Mas em comparação com a cruz, era uma morte rápida, sim ou não? Em comparação com a tortura da cruz. Por exemplo, no processo de crucificação, uma pessoa podia sofrer por horas, como Jesus sofreu. Às vezes ela poderia sofrer por dias, 7 dias, às vezes 14 dias. Tem históricos de pessoas que ficaram 21 dias, pessoa muito forte, muito robusta fisicamente. A cruz não conseguia matá-la imediatamente. Então ela durou quantas horas lá, ou quantos dias? 21 dias na cruz. Lembram que quando foram olhar para Jesus, Jesus já tinha morrido na cruz, mas os soldados do lado dele não haviam morrido aí, não haviam morrido aí. Para confirmar se Jesus tinha morrido, o que eles fizeram? Lancetaram Jesus ali, falaram, para garantir que ele morreu, vamos lancetá-lo. E aí fizeram esse procedimento com Jesus. Pedro, por exemplo, morre na mesma época de Paulo, sob a argumentação do mesmo crime, e Pedro, ele morre crucificado, mas Paulo não. Paulo morre decapitado. É a vantagem de ser romano. Aliás, Paulo, quando chega em Filipos, ele sofre uma tortura lá em Filipos, porque mandam prendê-lo e batem em Paulo. E quando ele é surrado, quando ele é ferido lá, não sei se os irmãos vão lembrar disso, em Atos 16, ele vai e fala, eu sou cidadão romano. Aí o pessoal da cidade, as autoridades, ficam com medo, porque dizem, bom, nós batemos num cidadão romano, e a lei romana diz que não podemos tocar no romano. Nós podemos condená-lo, mas se ele é romano e apela para Roma, Roma deve avaliar o caso dele. Então, com medo, chamaram Paulo para uma negociação, e Paulo disse, olha, a minha negociação é simples, deixa o evangelho circular livremente aqui, eu não denuncio vocês em Roma. E é por isso que Lídia pôde edificar a igreja. Depois veio aquela moça que ele tinha expulsado um espírito demoníaco dela, e a igreja de Filipos se tornou uma igreja muito expressiva, que vai aparecer muitas vezes nas cartas de Paulo como uma igreja auxiliadora. Inclusive Paulo vai ali na região da Macedônia, fundar 2 igrejas importantes, que é a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica. Então vejam que é um benefício Paulo ser cidadão romano, e ele recebe esse benefício a partir do quê? A partir de nascer em Tarso, na Cilícia. E lá em Tarso, por que Roma dava para os nascidos em Tarso o benefício da dupla cidadania? A cidadania dos seus pais, que tem a ver com a sua ancestralidade, e tem a ver também com a sua cultura, e a cidadania romana. Por que Roma dava esse benefício? Porque Tarso, naquela época, estava para o mundo como os grandes centros acadêmicos estão para nós hoje. Então, por exemplo, eu não sei, mas qual que é, se eu perguntasse para os irmãos, a nível acadêmico, qual que é a grande universidade do Paraná? De repente, uma universidade do estado do Paraná seria o alvo, Olha, eu gostaria que meu filho estudasse na Universidade do Paraná. De repente, na Universidade Federal do Estado do Paraná, uma universidade da União que esteja aqui. A minha filha, por exemplo, ela foi privilegiada por Deus. Deus faz isso, por sua graça. Eu sempre digo isso para ela, e ela tem muita consciência disso. A minha filha faz federal. Ela faz federal do Estado de São Paulo. Então, como ela estuda na Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo. Estuda lá em Osasco, porque tem uma unidade lá. Então, qual que seria a universidade aqui que falaria assim, olha, puxa, seria legal se tivesse ali na Universidade Federal. Ou, por exemplo, um centro acadêmico e tal. Então, o Paraná tem isso, São Paulo tem, e o Brasil tem. Mas a gente sabe muito bem que a USP é uma referência, não é verdade? A USP, olha, ele estudou na USP, é uma referência. Agora, se a gente for pensar fora do Brasil, nós temos Yale, que é uma grande universidade. Nós temos Cambridge, que é uma grande universidade. Nós temos Oxford, que é uma grande universidade.
Por exemplo, eu dou aula online, através do Google Meeting, na segunda-feira à tarde, para alguns alunos na Europa. Deus me abençoou com esses alunos e eu dou aula lá para eles. E tem um aluno específico, que é o Júlio César, ele é aluno do curso de mestrando lá em Coimbra. E Coimbra é uma universidade em Portugal que existe desde o século XV, entende? A universidade está lá formando gente, etc, etc. E os patrícios portugueses têm um zelo de não deixar professor estrangeiro dar aula lá. Sabia disso? Quem dá aula em Coimbra é só professor que tenha a nacionalidade de Portugal. Você pode ser mestre, pode ser doutor, pós-doutor, PhD, mas tem que ser português. Se você não for português, você não dá aula em Coimbra, entende? Você tem que ter a nacionalidade portuguesa. É uma forma de proteger, né, o patrimônio nacional, é uma forma, é um conceito de valorização do patrimônio nacional, isso é bom. Então, quando a gente pensa em Tarso, na Cilícia, nós temos que lembrar que Tarso estava para o mundo como esses grandes centros acadêmicos estão para o mundo. Dizem que a Apple, né, ela tem porque você tem essa carcaça aqui que é possível ser fabricada em qualquer lugar, inclusive essa carcaça se fabrica na China, né? Mas você tem lá um negócio que opera aqui, que é o tal do software, né? E o software seria o quê? Seria o coração do aparelho. Você tem o hardware, que é essa estrutura física, e tem o software, que é a inteligência. E o software, ele é produzido aonde? Ele é produzido no Vale do Silício, né? Atualmente no Vale do Silício. As grandes mentes estão ali no Vale do Silício pensando as coisas. É por isso que você tem esse celular que é como se fosse um celular de ponta, vamos colocar assim. Como se fosse, né? Como se fosse. Mas por quê? Porque você tem lá o software que faz mais do que só ligar ou só atuar ali nas redes sociais. Tem outras coisas, é utilizado muito no mundo corporativo, acadêmico, etc. Tal. Então, pense em Tarso da Cilícia como se nós estivéssemos em Yale, em Cambridge, em Harvard, né? Pense como se a gente tivesse assim. Então, Roma privilegiava os moradores de Tarso na Cilícia, e aqueles filhos que iam nascendo, como tinham a oportunidade de nascer naquele lugar, recebiam a dupla cidadania. Roma não fazia isso só com Tarso na Cilícia, não. Roma fazia isso, por exemplo, com Alexandria no Egito. Naquela época, Alexandria era muito destacado. Quem nascia em Alexandria no Egito tinha esse benefício. Roma fazia isso também com quem nascia em Atenas. Quem nascia em Atenas, o berço da filosofia, também tinha esse benefício. Então, Paulo, quando ele nasce, ele já nasce privilegiado. Ele é filho de judeu, né? E ele é filho de uma cidade chamada Tarso na Cilícia, e essa cidade dá para ele a dupla cidadania, a cidadania romana e todas as vantagens que advêm a reboque disso. Mas aí Paulo vai para Jerusalém depois, na sua adolescência, e lá ele vai aprender aos pés, né, de um homem chamado Gamaliel. Os irmãos lembram que ele fala sobre isso com uma certa, com um certo orgulho, né? Ele fala sobre isso com uma certa ensimesmação. Ele diz: eu aprendi aos pés de Gamaliel, né? E o Gamaliel é quem? O Gamaliel, segundo a tradição, ele é neto de um dos maiores rabis, ou de um dos maiores mestres, aliás, de uma das maiores fontes do rabinato judaico, que é o Hillel. Então tinha o Hillel tem um filho, que esse ninguém sabe quem que é, e esse filho produz um cara com a mente maior que a caixa craniana, que é o Gamaliel. E Paulo vem e se alberga aos pés de Gamaliel. O que Paulo vai aprender com a Gamaliel? Ele vai aprender sobre a lei, ele vai aprender sobre a Torá, ele vai aprender sobre os ditames das escrituras, e ele vai ser versado na palavra, ele vai ser instruído, ele vai se tornar também um mestre. É muito interessante, tem um livro do Chuck Swindoll, chamado, uma série dele, que é a série Heróis da Fé, e o Chuck Swindoll diz que tem pregador hoje que fala assim: irmãos, ele lê o texto, tem alguns pregadores que leem o texto e falam assim: irmãos, eu vejo nesse texto aqui 7 coisas. Paulo, Chuck Swindoll fala, era rabi e era próprio do rabi
conseguia interpretar o mesmo texto em 70 vertentes diferentes. Era como se Paulo lesse um versículo e falasse: irmãos, eu vejo 70 possibilidades hermenêuticas aqui nesse texto. Ó, tem gente que interpreta assim, 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 assim. Imagina isso. Quando ele falava 70, a gente já desanimava. Não, nem fala a sua, que eu nem quero saber, né? Porque você já falou tudo aí, não é verdade? Então Paulo era versado, ele era versado. O apóstolo São Pedro, ele reconheceu esse cabedal teológico, filosófico, esse cabedal intelectual de Paulo. Quando ele escreve a sua epístola, Pedro diz assim: aos irmãos de Roma, porque Pedro escreve para os romanos, para os irmãos de Roma. Ele fala assim: irmãos, olha, eu quero que vocês leiam com atenção os conteúdos produzidos pelo nosso irmão Paulo. Conteúdos que alguns têm tentado deturpar, mas na verdade o que ele fala é revelação de Deus, é palavra de Deus, é ensino de Deus. Então ele mesmo admite, ele fala: é difícil mesmo, é complexo. Quando você lê Paulo, é complexo, é um conteúdo assim que você precisa parar para avaliar. Por quê? Porque Paulo faz citação de todo o arcabouço que ele aprendeu lá no vale, na região de Tarso, na Cilícia. Ele fala a respeito do que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, e ele fala a respeito das suas próprias análises, das suas próprias percepções, das suas próprias leituras, das suas próprias visões, né? De modo que Paulo é extremamente bem formado, ele é um mestre. Quando ele chega em Atenas, lá em Atos 17, ele prega em Atenas e ele disputa com duas grandes escolas, a escola dos estoicos e a escola dos epicureus. O que é isso, pastor Henrique? São escolas filosóficas, e aqueles membros destas escolas se reuniam nos areópagos. Areópago é o quê? É o anfiteatro de Atenas. E Paulo tomou a palavra, falou sobre o Deus desconhecido, né? E trouxe ali um embate glorioso, um dos discursos mais poderosos que existe. Então Paulo era mestre. Pois não. Uma coisa que é importante a gente lembrar, que naquela época não tinha internet. Sem dúvida, Não tinha situação de consulta fácil. Sim. E olhar o nível de conhecimento de Paulo que ele tinha em relação ao material que ele tinha para estudar, que eram meros papiros, Então, assim, o cara realmente ele era acima da média. Acima da média. Porque ele era muito capaz de ler, entender esse conteúdo, mas também buscar as fontes, né? Buscar as fontes. Agora também, já que o senhor tocou nesse assunto, uma palavrinha rapidinha assim, porque eu quero chegar num ponto aqui, por isso que eu estou descrevendo Paulo desse jeito. Mas uma coisinha interessante aí, é que parece-me que naquele tempo havia uma efervescência do saber. Me parece que havia uma efervescência, sabe? Era como se fosse como é que fala? Um tempo em que o conhecimento circulava, o conhecimento era exposto, entende? Não estou dizendo que Paulo não é excepcional. Paulo é excepcional sim, mas ele também é fruto do seu tempo. A gente é fruto do nosso tempo, é fruto das influências que a gente sofre, é fruto dos contextos nos quais vivemos. E Paulo, ele tem essa vantagem. Tanto que, por exemplo, Jesus com 12 anos, ele aparece aonde Jesus? Lembram lá em Lucas 2? Ele aparece no meio de quem mesmo? Lembram? Ele aparece dentro do templo, no lugar dos rabinos, e ele com 12 anos tem acesso aos grandes rabinos, tem acesso aos grandes mestres, tem acesso àqueles que têm uma capacidade de dissertação extraordinária. Então veja que ali havia muito estímulo. Era um ambiente de estímulos, de provocações, sabe? De incitações. Tanto que quem vai ser companheiro de Paulo? Lucas. E Lucas é o quê? É médico. E Lucas é médico. E ele formou-se aonde? Provavelmente em Alexandria, no Egito. Então, sabe aquele ambiente que tudo favorece para Deus, né? Que conduz tudo, para que as pessoas desenvolvam. Então, Paulo se desenvolveu. Paulo se tornou um mestre extraordinário. Bom, e por que eu estou falando isso? Porque quando você formava-se no rabinato, quando você ingressava no rabinato, você naturalmente, primeiro era discípulo, mas num segundo momento você se tornaria discipulador.
E quando Paulo fosse discipulador, e para todos os que tivessem a intenção, o desejo de se tornar discipulador, quando Paulo vai se tornar discipulador, foi exigido dele que ele aprendesse uma profissão. Então, qual foi a profissão que Paulo aprendeu? Alguns biógrafos de Paulo dizem que ele aprende isso, que era um ofício familiar. Porque havia um preceito romano, uma lei romana, que dizia que o pai que não ensinasse um ofício para o filho, ele era obrigado a sustentar o filho e a prole do filho. Então o pai tinha o dever legal, o dever de forjar no filho uma profissão. Eu, por exemplo, sou de uma família de 18 irmãos. Deus levou 3, nós ficamos em 15 vivos. E dos 15 irmãos vivos, nós temos 8 homens e 7 mulheres. E eu sou filho de um padeiro que tomou todos os 8 filhos e formou os 8 filhos dentro da padaria. Então, se você quiser que eu faça um pãozinho para você agora aqui para vocês, eu faço. Pode me arrumar, é só me trazer lá a farinha, eu peço para vocês aqui a lista, vocês vão buscar, eu faço aqui em cima do púlpito mesmo, não precisa de ir levar para lugar nenhum aqui. E a gente arruma um forno aí e assa o pão aqui agora. Quiser fazer uma pizza, fazer uma esfirra, fazer um salgado, eu faço. Por quê? Porque eu aprendi com meu pai. Eu fui criado até os 19, 20 anos de idade, dentro de padaria, fazendo pão, etc. Então, o meu pai deixou um legado para nós. Qual foi o legado dele? Uma profissão. Nenhum irmão meu pode chegar em qualquer lugar e dizer assim: meu pai não me deu nada. Não, seu pai te deu sim. Seu pai te deu o quê? Seu pai te deu uma profissão. A partir dessa profissão você trabalha, ganha seu dinheiro e sustenta a sua família. Então, e isso no direito romano era exigido. No direito romano era uma lei que dizia: você tem que dar uma profissão para os seus filhos. Provavelmente Paulo aprendeu o ofício familiar de fazedor de tendas. Então o que quer dizer o termo fazedor de tendas? Quer dizer alguém que aprendeu o ofício do manejo do couro. Então era capaz, por exemplo, de tirar o couro de um animal, tratar esse couro e depois fazer alguma coisa com esse couro. Podia fazer uma cinta, podia fazer uma chinela, podia fazer um chapéu, podia fazer algum souvenir para vender, podia fazer o que for. Como o leque dos produtos de couro é um leque muito aberto, lá na nossa igreja nós tínhamos um pastor que ele agora está em Dubai, coordenando uma unidade da JBS que tem em Dubai. Mas esse pastor era diretor da JBS aqui, e a gente é muito amigo, pastor Michel Gomes, e eu sempre converso com ele, sempre conversava com ele, ele dizia: Henrique, no boi tudo se aproveita. Aí eu dizia: é mesmo? Ele falou: no boi tudo se aproveita. Assim, perdoem o meu exemplo, ele falava assim: sabe não tem a cauda do boi, né? Não tem o rabo do boi lá, a cauda do boi? Sabe aqueles pelos que formam na ponta daquilo ali, sim ou não? Eles cortam aquilo e fazem o que com aqueles pelos ali? Fazem pincel. Aquele pelo ali é importante para a indústria de pincéis. Entende o que eu estou dizendo? Nada, tudo no boi se aproveita. Nada, o casco, tudo. E o couro muito mais. Então o que ela faz? Tira o couro e vende para os grandes cortumes, né? O que é um cortume? Cortume é quem trabalha lá no manejo do couro do boi, preparando o couro para se tornar sapato e etc, etc. Bom, Paulo, olhando para o leque das possibilidades do que poderia se transformar uma peça de couro, ele entrou para o campo das tendas, das cabanas. Ele entrou para o ofício das cabanas. Então poderíamos dizer que Paulo ele era um artesão, porque hoje, se a gente for olhar, quem é que faz esse trabalho, que é um trabalho manual, esse trabalho artesanal, ele é chamado de um artesão. Paulo era um artista da área do couro, entende o que eu estou dizendo? Ele era um artista. E por que ele desenvolveu essa profissão também? Porque era uma exigência, você não poderia ser um rabino sem ter uma profissão. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui: Jesus, ele é muito mais do que isso, pelo amor de Deus. Falar de Jesus só nesses termos é até um pecado, mas pedindo para o Senhor uma licença aqui, Jesus é o nosso Senhor, nosso Deus, sim ou não?
Mas enquanto homem, vamos pensar só na sua natureza humana, enquanto homem, Jesus, ele é apresentado como tendo profissão ou não tendo profissão? Como tendo profissão. Qual é a profissão do nosso mestre? Qual é a profissão? Ele é carpinteiro, ele é um artesão da marcenaria. Hoje seria o quê? Um marceneiro, não é isso? Um marceneiro, ele é um indivíduo que trabalha com formão, trabalha com serrote, trabalha lá. Hoje não se usa mais isso, quer dizer, usa-se mais em grandes indústrias, em grandes empresas, usa o maquinário, mas tudo bem. Jesus é o marceneiro, então ele é um rabi, mas ele tem que ter uma profissão. E o apóstolo São Paulo, ele também tem que ter uma profissão, porque é exigência do mestre que ele tenha uma profissão, que ele tenha um ofício, que ele saiba fazer alguma coisa. Era um dever, não é uma faculdade, não é uma possibilidade, é um dever. E aí Paulo então, pois não, você ia falar? Com o pai dele, que aprendeu do José, porque as famílias carregavam muito isso, né? Famílias inteiras, por exemplo, quando fala lá no Antigo Testamento, misturando um pouco os assuntos, mas lá no Antigo Testamento fala do Golias. A Bíblia não fala que o Golias era o quê? O que era o Golias? Se fôssemos falar, o Golias trabalha numa profissão, ele é guerreiro, não é isso? Ele é um guerreiro, ele é um militar, ele é um freelancer da guerra, não é isso? Ele é um combatente. E ele é um combatente na sua família solitário? Não, ele é um combatente que já vem de família, não é assim? E geralmente é assim, o açougueiro deixa o açougue para o filho, o padeiro deixa a padaria para os filhos, não é assim? O marceneiro, quem herda a marcenaria, são os filhos, e assim sucessivamente. Lá em casa, por exemplo, eu sou advogado, eu sempre falo para os meus filhos, vocês que vão herdar esse escritório, cuida desses processos. Na verdade, se eu não receber esses processos, vocês vão receber. Então é interessante, por quê? Porque realmente é isso, o pai morre, aí o filho fica com uma profissão lá. Às vezes o filho nem tem aquele conhecimento, ou não se debruçou sobre aquilo, aí tem que aprender às pressas. Às vezes a viúva tem que aprender às pressas, por quê? Porque ela se tornou empresária, foi substituída lá no quadro societário, e ela virou empresária, ela virou dona da empresa lá, e quando ela vê, puxa, eu nem trabalhava com isso, sim, mas agora tá para você, vai tocar esse negócio, ou então coloca a venda aí e vê o que vai acontecer. Então, Paulo é assim, Paulo é bem formado, ele tem uma formação extraordinária e havia uma exigência dele ser um fazedor de tendas, ou dele ter uma profissão, e a profissão dele de família, de herança, que tem a ver com a sua ascendência, é exatamente a profissão de fazedor de tendas. Amém. Um dia esse sujeito, ele descobre que ele quer buscar um novo cargo. Qual é o cargo que ele quer buscar? Ele quer buscar um cargo, uma posição de magistrado. E hoje a magistratura é buscada através de concurso público no Brasil. Inclusive eu tenho estudado e tenho orado a Deus, tenho buscado, já fiz algumas provas, mas não tive êxito ainda. Eu não tenho essa inteligência, né, que alguns têm para ir lá e fazer o concurso e passar. Eu sou muito ruim de concurso. Mas como na magistratura você só entra por meio de concurso, tem que ficar fazendo. Uma hora, quem sabe você não pega uma tarde iluminada lá, dá 100 questões, você acerta 85 e passa para a segunda fase, faz uma boa peça e vai embora. Quem sabe, né? Que se Deus estiver nesse negócio, pode acontecer. Muito bem. Então, mas hoje você entra na magistratura por meio da prova. Naquela época não era assim. Era por meio de indicação. O juiz era por meio de indicação. O magistrado era por meio de indicação. E Paulo queria buscar um lugar na magistratura. E ele se aliançou com a camada mais fina, mais nobre do judaísmo, que eram os membros do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Era o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal. Só que ao invés de ser formado por 11 ministros, 11 julgadores, lá era formado por 71 julgadores, entende? Então tinham 71 julgadores. Por quê 71? Porque tinha que ter o voto do desempate. Se houvesse 35 e 35, tinha que ter alguém com o voto de Minerva para desempatar a questão. E aí formava a maioria para um lado, né? E então, Paulo quer pertencer ao Sinédrio, mas Paulo não preenche todos os requisitos. Um dos requisitos que os biógrafos de Paulo dizem que Paulo não preenchia era o requisito de ser casado, né? Paulo, por exemplo, ele fala em 1 Coríntios 7 que ele queria que todos ficassem como ele, solteiro. Para quê? Para que pudesse se dedicar à obra, porque para o solteiro é mais fácil se dedicar à obra, uma vez que ao casado
sobre o casado recai o dever de cuidar da sua mulher, dos seus filhos, da família. Então Paulo diz, eu queria que todos ficassem como eu, porque aí você teria maior liberdade de tempo, maior liberdade geográfica, podia estar em qualquer outro lugar, você tem liberdade financeira também. Então, poxa vida, seria bom se fossem todos como eu, mas nem todos são como eu, nem todos. Então, o apóstolo Paulo, ele é solteiro. No Sinédrio exigia-se que a pessoa tivesse um casamento, mas Paulo ficou ali na beirada, ficou ali na periferia, ficou ali no perímetro do Sinédrio, e ele ficou ali buscando uma oportunidade, e nessa de buscar a oportunidade, ele fazia alguns favores para o Sinédrio. E um dos favores, um dos temas, uma das pautas que o Sinédrio estava tomando naquela época era abafar o crescimento dos seguidores de Jesus. Então o Sinédrio chama Paulo e diz, faz um favor para nós. Qual é o favor? Estão aqui cartas, aqui ó, e você vai até Damasco, e lá você vai levantar uma insurgência dos judeus contra os cristãos, para abafar o crescimento dos cristãos ali. E você tem autoridade não só de abafar, do aspecto ideológico, ou seja, com a sua palavra, mas você também pode aplicar algumas sanções. Uma das sanções é o esbulho de patrimônio. Você pode expropriar a pessoa, tirar o patrimônio dela. Não só esbulhar a pessoa, você pode também colocá-la na prisão. E não só colocá-la na prisão, você está autorizado também a fazer o quê? A condenar a morte, e morte por apedrejamento, porque ele mesmo depois vai experimentar na região da Galácia, ele vai experimentar um apedrejamento em Atos 14, quer dizer, ele fez a lei, depois foi vítima da própria lei, entende? Né? Ele tentou aplicar a lei do Sinédrio, depois foi vítima da própria lei. Então, foi isso que aconteceu. Paulo sai para Damasco, e quando chega lá, no meio do caminho, ele encontra o Senhor Jesus. E aí, irmãos, aí tudo muda, não é? Ele encontra o Senhor Jesus, ele fica cego, ele é levado para a casa de um discípulo de Jesus, lá ele recebe a visita de um discípulo de Jesus, e de receber a visita, o Senhor se revela para ele compreende a fé, ele aceita Jesus, e depois aquelas escamas caem dos olhos dele, ele é batizado em águas, e quando ele é batizado, o que acontece com Paulo? Ele vai para a região da Arábia, ele vai para a Arábia, e lá na região, no deserto, ele vai aprender a lei. O que ele vai aprender lá? Porque ele já sabe a lei. Ele vai aprender o quê? Ele vai ver se é possível comprovar que Jesus é o Messias de verdade. Ele vai pegar todo o Antigo Testamento, a Tanar judaica, e vai comparar o Antigo Testamento com a vida de Jesus. E ele demora exatamente 3 anos e meio para fazer isso, até que ele se convence que Jesus é o Messias. E aí ele sai de lá e vem para a sinagoga em Damasco, e começa a pregar na sinagoga em Damasco, mas os judeus o entendem como um traidor, e então perseguem Paulo, e ele vai ter que tentar entrar em Jerusalém. Os irmãos de Jerusalém estão com medo dele, porque é muito recente a conversão dele, então não sabem se ele é um agente duplo, né? Ou se ele é convertido de verdade. Então os irmãos rechaçam Paulo, discriminam Paulo, e Paulo é obrigado a voltar para Tarso na Cilícia, e lá em Tarso ele vai passar cerca de 10 anos. Tem gente que acha que Paulo se converteu hoje, estava pregando amanhã. Não. Entre o momento que ele se converte e o momento que ele é enviado pela igreja de Antioquia, se passam 14 anos. Os crentes são feitos na forja, o ministério é feito na forja. O ministério não é algo de supetão, o ministério acontece no dia a dia, o ministério vai acontecendo conforme a gente vai caminhando, e Deus vai formando a gente. É aquela frase do Spurgeon, né? Que ele fala assim: como é que Deus forma um grande homem? Deus, ele forma um grande homem com instrumentos simples, com fogo, com uma bigorna e com uma marreta, né? Então de vez em quando Deus coloca a gente no fogo, aí quando está queimando bastante, Deus apoia a gente na bigorna assim e desce marretada. Aí quando você acha que está tudo bem, Deus coloca você no fogo de novo. Aí o Spurgeon diz: mas fica tranquilo, você está na mão do ferreiro, né? Nós estamos nas mãos do ferreiro. O bom ferreiro está controlando a nossa vida, e a hora que ele achar que a obra está pronta, estará pronta. Então Paulo demora 14 anos até ser enviado, e a partir daqui é que essa profissão dele será importante.
a gente tem que fazer longos discursos para convencer o pecador. Quando Paulo encontra Jesus, Jesus transformou a vida de Paulo em uma casa bem pequena. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Acabou com todos os argumentos de Paulo, transformou tudo o que ele, todas as certezas que ele tinha, jogou por terra. Jogou por terra. Quando ele vai escrever aos irmãos de Filipos, no capítulo 3, versículo 8, o que ele fala lá? Eu considero tudo o que eu tinha construído como refúgio. A palavra refúgio já é uma forma de tentar abrandar a agucidade do texto. O texto é muito aguçado, ele é muito direto. Então, como que fala lá? Não fala, na verdade, refúgio. Fala esterco, né? Fala excremento, fala, entende? O restolho, o bolo fecal do animal, é isso que fala. É um termo duro, né? De estar no texto bíblico, mas está lá. Paulo diz, eu considero tudo isso como esterco, pelo conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? É claro que alguns doutrinadores interpretam aquilo, porque o esterco ele tem um condão de ser adubo. Então ele faz crescer também, não faz crescer? Quem mexe com a agricultura sabe disso. Você pega lá uma plantação e aduba a terra, você aumenta, né, o pH da terra, aumenta a possibilidade de fertilidade daquela terra e de produção de nutrientes e circulação de nutrientes ali. Então alguém diz, Paulo estava falando, não que ele desprezava tudo, mas que ele entendia que aquilo ali seria a base, fortaleceria o crescimento dele, tá? Sem dúvida, Diz que o Isaac Newton que falava isso, né? Que a gente só enxerga ao longe porque nós estamos assentados nos ombros de gigantes. Então, se a gente vê alguma coisa além, é porque alguém teve a misericórdia de nos colocar no seu ombro e nos levantar, entende? É por isso que a gente consegue enxergar ao longe, né? E é do sábio a humildade. E a humildade tem a ver não com uma postura de autoanulação, não é isso. Porque Deus não quer que a gente se anule. Porque se Ele quisesse que a gente se anulasse, Ele não permitiria que nós tivéssemos acesso a tudo que Ele vai preparando para nós no caminho. Não é autoanulação, é o uso do conhecimento para a glória de Deus. É o uso do conhecimento para a expansão do reino. É o uso do conhecimento para a edificação da igreja. É o uso do conhecimento para o melhoramento de toda a comunidade da fé. Isso aí tem a ver com essa humildade, né? É isso que Paulo tinha. Ele diz, eu considero como nada, pela revelação que Deus me deu, né? Mas aquilo que ele disse que não era nada, em determinados momentos ele usou. Ele usou para escrever, ele usou para falar, ele usou para discursar, ele usou no evangelho, né?
passado, o ensino está no coração, porque hoje nós temos aqui o Senhor, mas pelo menos nós não temos um passo de jovem. Semana passada, certo? Você botou lugar assim. Então, qual que é o contraste? Ponto de equilíbrio, né? Realmente essa é uma falta, né? Quando a gente tem um problema, a primeira coisa é diagnosticar o problema, né? Então o senhor está descrevendo aí, fazendo um diagnóstico. Esse diagnóstico é importantíssimo. Entender o diagnóstico e confessar o diagnóstico. Porque enquanto você não confessa, não se trata. Enquanto eu não assumo a minha enfermidade, a minha patologia, não tem cura para mim. Porque eu não me acho, não me julgo doente. Então a primeira coisa que o senhor está fazendo é esse diagnóstico. Esse diagnóstico ele é importante. E é importante que a gente vá mudando isso através do discurso. Porque como que a igreja ela se impõe? Ela não se impõe pela força, pela espada. Por exemplo, veja que Paulo ele recebe cartas para coibir a expansão da igreja, e ali dá para ele algumas liberdades e autoridades que vão para além do que seria razoável. Tanto que ele pode falar, aí se ele não falar, ele pode esbulhar o patrimônio, se ele não der certo, ele pode lançar em prisões, e se não der certo, ele pode matar. Entendeu? A igreja, ela não usa esses expedientes. Esses expedientes, ela não chega a essa raia. Dá vontade de chegar a essa raia, mas não pode nunca, né? Deus me livre, né? Você vai ser crente. Se não for crente, primeiro eu vou começar falando. Depois eu vou começar tirando seus bens. Depois eu vou lançar você na prisão. Por fim, você vai ser espancado. Não pode nunca fazer isso. Não é o expediente, não é o modelo do evangelho. Qual é o modelo do evangelho? O modelo do evangelho é o quê? O modelo do evangelho é a fala. O modelo do evangelho é o discurso, é a apologética, é a apologia. Então, por exemplo, diante desse diagnóstico que eu também partilho dele, é isso mesmo, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar, porque nós vencemos falando. Eu acho engraçado como é a nossa vida, né? Os nossos pais ficam falando as mesmas coisas para nós a vida inteira, aí a gente ignora. Quando chega lá na frente, o nosso pai morre, sei lá, a gente não está mais perto dele e tal, a gente lembra de palavra por palavra, até do tom, até a forma de falar, e aí aquilo lá vai ter um sentido tremendo para nós, a ponto da gente difundir isso para os nossos filhos, não é assim? E os nossos filhos difundirão para os nossos netos e bisnetos e trinetos e tal. Então vejam que é palavra, a palavra, a vida e a morte está na palavra, ou estão na palavra. Se nós tomarmos essa liberdade, eu tenho certeza que professores muito bem formados, pastores bem formados, pronunciadores do evangelho bem formados, e fizermos esse discurso, o discurso é capaz, entende? De fazê-los se perceberem também, né? E fazer com que eles, aí a partir da percepção, possam promover mudanças, como por exemplo, está no congresso? Tem que estar, mas esteja na escola dominical também. Está no congresso? Tem que estar, mas esteja no culto de ensino também. Está no congresso? Tem que estar, mas esteja também na classe de discipulado. Então, isso é através do quê? É através do discurso. Diz que quando aconteceu em 1521, né, a dieta de Worms em Augsburg, na Alemanha, diz que a pretória colocou Lutero assim, e disse para ele assim, se você negar as 95 teses, a gente vai dizer que isso foi uma gafe ministerial e está tudo bem. Agora, se você não negar, nós vamos condenar você. Aí sabe o que ele falou? Ele falou, um homem só pode ser verdadeiramente ganho se ele for ganho pela verdade. E se ele for ganho pela verdade, ele nunca mais pode ir contra a sua consciência. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso formar consciência. Porque não adianta a gente, quer dizer, é a forma como eu analiso, né? Eu fui líder de jovens 4 anos, né? Então tem gente que tem uma postura um pouco mais rigorosa, dizendo, olha, vamos cercear, limitar, não sei o quê, mas você pode limitar, cercear, etc., e não produzir consciência. Por que nós acordamos cedo hoje? Por que a gente veio para cá num dia frio, chuvoso, alguns deixaram a casa lá sem energia? Aqui para vir para a igreja a gente gasta dinheiro, gasta tempo, gasta roupa, gasta tudo. Na verdade a gente vem aqui por quê? Por uma questão de consciência.
Então, e como que essa consciência foi produzida? Através da palavra, através do ensino, através de muita gente que Deus foi colocando no nosso caminho para formar em nós isso. Então, como que eu percebo eu partilho desse diagnóstico e eu acho que a gente pode mudar isso, transformar isso e fazê-los perceber também essa condição deles, a partir da produção de consciência, da fala, a partir da apologética, a partir de conscientizações e assim sucessivamente. E Deus vai conduzindo, né? Eu tenho uma experiência que assim, eu fui líder de jovens lá do setor, né? Lá, 4 anos. E eu digo para o irmão, por exemplo, foram poucos os jovens que eu não vejo na igreja. São poucos os que eu não vejo na igreja. A maioria esmagadora está na igreja. Por quê? Porque essa consciência foi sendo produzida. Então a gente precisa produzir. Uma hora esses jovens já não estão mais na nossa mão. Uma hora esses jovens estão por conta, estão casados, estão assumindo família, estão não sei na onde. E aí, o que de nós ficará neles? O que de nós permanecerá neles? Apenas a palavra. Apenas a consciência. Amanhã, por exemplo, eu já não vou estar aqui com os irmãos, né, no culto. Se eu deixar alguma coisa com os irmãos aqui, se os irmãos deixarem alguma impressão em mim, será fruto do quê? Será fruto da palavra. É isso, é a palavra. Então eu acho que é importante fazer esse diagnóstico. Esse diagnóstico tem que ser exposto mesmo e a gente tem que sempre conscientizando através da palavra. Ser um homem ganho verdadeiramente, ele tem que ser ganho pela verdade. Aí ele desenvolve uma consciência e ninguém tira essa consciência dele. Tá bom? Então, irmãos, o apóstolo São Paulo vai ficar lá 14 anos se formando no cristianismo agora. Quem foi o mestre de Paulo no judaísmo? Quem foi o mestre de Paulo no judaísmo foi Gamaliel, lembram disso? Quem foi o mestre de Paulo no cristianismo? Foi o Barnabé. O Barnabé que é chamado, né, de consolador, aquele que exorta. O Barnabé foi o discipulador de Paulo durante um tempo. Aí, quando ele volta, ele vem para a cidade de Antioquia, e Antioquia é uma outra coisa, é como se fosse uma incubadora. Se você ler lá o capítulo 13, versículo 1 de Atos, fala lá que ali existiam profetas e doutores, né? Profetas e doutores. E entre os profetas e doutores, Paulo é o último da lista. Você pode ver que Paulo é o último da lista. Barnabé está na frente dele, Manaém está na frente dele, né? Outros nomes estão na frente dele. Ele é o último da lista, mas ele está sendo incubado. Ali está numa incubadora. O evangelho, ele tem algumas impulsões para a expansão ao longo da história. Uma das impulsões é o poder do Espírito Santo. Atos 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja e a igreja é impulsionada a sair. É uma forma de impulsão. No capítulo 7, tem uma segunda forma de impulsão para o crescimento do evangelho, que é o quê? É o sofrimento. Estevão morre, os irmãos são obrigados a sair de Jerusalém. Aí Filipe vai para Samaria e o evangelho expande de novo. A terceira forma é Atos 13. E o que acontece em Atos 13? Em Atos 13, o apóstolo São Paulo está lá na incubadora. Ele está lá no meio de mestres e no meio de doutores. Ele é o último da lista, mas ele está no ambiente certo. Nesse processo de incubação, Deus faz a igreja crescer. Enquanto nós estamos aqui, nós não estamos lá pregando o evangelho agora, nesse momento. Nós estamos incubados aqui, né? Nós estamos aqui sendo formados. Mas essa formação, ela contribui para a impulsão da igreja. Ela contribui para a propagação do evangelho. Então, Paulo ficou ali em Antioquia durante um tempo, incubado junto com mestres e profetas. Eu gosto desse equilíbrio. Esse equilíbrio é muito importante. É o equilíbrio apostólico. Quando estabelecerem em Atos 6 o diaconato, falaram assim, os diáconos vão cuidar da assistência social. E nós nos dedicaremos a quê? A oração e a palavra. A virtude e a palavra. Aqui em Atos 13, Paulo está incubado no meio de profetas e mestres. Entende? Deus está ali trabalhando entre profetas e mestres, sempre com esse equilíbrio. E Paulo entendeu muito bem esse equilíbrio. Aí quando chega em Atos 13, Deus fala através do Espírito Santo, olha, separem para mim Paulo e Barnabé e os envie. E ele é enviado. E quando ele é enviado,
ele é enviado, veja, quando ele foi enviado pelo Sinédrio, ele tinha condições de ir, sim ou não, financeira, quando ele foi enviado pela primeira vez, pelo Sinédrio para perseguir a igreja, ele tinha, sim ou não? Tinha. Por exemplo, eu vim para cá, né, de São Paulo para cá, então como que foi? Bom, tive que ter dinheiro para pagar o Uber, da minha casa até o aeroporto. Aqui a igreja pagou o avião do aeroporto lá de São Paulo até Curitiba, depois colocou gasolina no carro do pastor, para o pastor me buscar lá, não é verdade? Me trouxe, aí me colocaram no hotel. Isso tem que ser custeado, você tem que pensar nesse custeio, não tem como fugir dessa regra, sim ou não? Ou eu custeio, ou a igreja custeia, não importa, mas alguém tem que custear. Quando Paulo foi para o Sinédrio, enviado pelo Sinédrio, com certeza o Sinédrio deu um saquinho de moedas para ele, de dobrões para ele, falou, ó, que você gastar no caminho, você depois só presta conta com a gente, não é assim que funciona? E quando Paulo foi enviado pela igreja de Antioquia, como é que funcionou? Como é que funcionou? A igreja de Antioquia levantou um pouco de recursos que a igreja tinha e entregou para ele. E aí ele foi. E qual que foi a estratégia dele para não gastar todo o recurso com viagem, com alimento, com remédio, com roupa, com deslocamentos, com coisas que poderiam acontecer? Bom, Paulo disse, eu vou usar uma estratégia para financiar meu ministério. Qual é a estratégia? Eu vou entrar no meio dos judeus. E Paulo foi para as colônias judaicas. Só que quando Paulo terminava de pregar, as colônias rachavam. Como que rachavam? Uma parte dos colonizados, uma parte ali da colônia, queria o Senhor Jesus. E a outra parte? A outra parte não queria. E aí aquela parte que queria, saía, certo? E fundava uma igreja. E aquela outra parte continuava sendo sinagoga dos judeus mesmo. Então Paulo começava um trabalho com esses novos irmãos. Só que Paulo estava sendo discipulador, então ele se sustentava com aquele dinheiro que ele saiu lá da igreja, ele saiu com dinheiro. Chegava um determinado momento que ele tinha que começar a ensinar os irmãos. E como é que você começa a levar o evangelho para a pessoa e nos primeiros encontros você já pede dinheiro para a pessoa? Você tem ali liberdade para pedir o dinheiro? Tem liberdade, sim ou não? Digamos que a gente comece um trabalho numa casa aqui, vamos falar um bairro aqui perto aqui, pastor, um bairro. Varanas, por exemplo. Varanas? Uvaranas. Vamos pensar Uvaranas. A gente começa um trabalho lá, em Uvaranas. A pessoa abre a casa e tem uma família lá com 10 pessoas. É um bom lugar para começar um ponto de pregação, não é? Aí a gente começou lá. No primeiro culto a gente foi, cantou os hinos, pregou tudo, amém. No segundo culto também. Daqui a pouco a gente começa a perceber que pode virar uma igreja lá. No outro culto a gente já vai tirar uma oferta lá no trabalho evangelístico? Vai começar a tirar oferta? Não, o trabalho é evangelístico, você tem que tomar cuidado, porque às vezes a família fala, esses pastores vieram aqui para fazer o quê? Buscar dinheiro. Não vão dar dinheiro para eles não. A partir de semana que vem vocês não vêm mais não. Não é assim? Então você não pode, você tem que ter tato, porque uma coisa é você falar para os irmãos aqui, que já são tarimbados na fé, que a gente tem que ter oferta, que a gente tem que ter oferta alçada, que a gente tem que ter voto e que a gente tem que ter dízimo. É uma coisa. Outra coisa é você chegar lá, num primeiro momento, e já trazer isso. Então Paulo, ele vai olhando para a igreja, aquela parte dos judeus que saem, e ele começa a pregar para eles, e ganhá-los para Jesus. E ele precisa de recursos. Mas como que ele vai pedir recursos para aqueles irmãos? E o recurso que ele trouxe vai acabando. Então como é que ele vai sobreviver? Aí Paulo se lembra, diz, espera aí, eu tenho uma profissão. E essa profissão é uma profissão que me dá mobilidade. Por quê? Porque todo lugar tem couro, sim ou não? É possível encontrar couro na África, sim ou não? É possível encontrar couro na África? E é possível encontrar couro de alguns animais, por exemplo, na Oceania, sim ou não? Na Europa, na América, é possível. Na Ásia, se a gente for na Ásia, você tem couro lá, é possível você encontrar couro. Aqui é um produto universal, então se é universal, eu tenho versatilidade, eu tenho disponibilidade, eu tenho possibilidade de trabalhar com isso. E aí Paulo vai, então, colocar a sua profissão à disposição do ministério, à disposição da obra de Deus. Sabiam que uma das primeiras cartas que foi escrita por Paulo foi a carta aos irmãos de Tessalônica? Se os irmãos forem olhar a data de composição das cartas, os irmãos vão ver que a carta de Tessalônica, Paulo escreveu mais ou menos por volta do ano 50. Do ano 50, Paulo escreveu a carta aos Tessalonicenses. E aquela carta é uma carta para tratar de um problema, de um mal entendido que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Porque Paulo fala lá a respeito do arrebatamento, sim ou não? Primeiro aos Tessalonicenses 4, 13 a 18, ele fala sobre o arrebatamento. Os irmãos, tomados pela consciência do arrebatamento e imaginando que aquilo lá seria imediatamente, o que eles fizeram? Começaram a vender suas propriedades,
começaram a abandonar suas profissões e começaram a ir para os lugares mais altos para esperar o Senhor Jesus, e não estavam trabalhando. E aí Paulo escreve para os irmãos de Tessalônica, e sabe o que Paulo fala? Ele fala assim: meus irmãos, vocês sabem quando eu estive com vocês aí? Vocês sabem que eu provi o necessário para mim e para aqueles que estavam comigo. Quem que estava com ele quando ele foi em Tessalônica? Quem estava com ele? Estava com ele o Silas estava com ele, e o Timóteo estava com ele. Os dois estão com ele quando ele vai em Tessalônica, em Atos 16, o Silas e o Timóteo. Tanto que Paulo e Silas sofrem em Filipos, que era a região da Macedônia, região de Tessalônica. Então vejam que ele fala: eu provi para mim, e provi para o Silas, e provi para o Timóteo. Para o Timóteo eu provi porque o Timóteo era um jovenzinho, não tinha profissão. E para o Silas, a Bíblia não fala a profissão do Silas. Paulo diz: eu tive que prover para mim, para ele e para os dois ali. E aí ele, a partir do seu exemplo, faz uma exigência. Ele diz: vocês devem parar com esse negócio de vender os bens de vocês. Vocês devem voltar para a casa de vocês, devem abrir o comércio de vocês, ou o ponto de prestação de serviço de vocês, e vocês devem trabalhar e cuidar dos próprios negócios. E depois ele faz uma terceira exigência. Ele fala assim: porque aquele que não trabalha, que ele também não coma. Paulo fala isso quando ele escreve aos irmãos de Tessalônica. Ele está numa escalada, ele dá o exemplo dele, depois ele fala: voltem para a casa de vocês, abram os negócios de vocês, cuidem da vida profissional de vocês, para servir ao Senhor, e se você não trabalhar, que você também não coma. É claro que Paulo está falando aqui daquele que pode trabalhar, porque nem todo mundo que não trabalha pode trabalhar. Por exemplo, como é que você exige de uma pessoa que ela trabalhe se ela tem mais de 70 anos de idade? Como é que vai exigir dela pegar no pesado? A não ser que ela tenha vigor físico para isso, mas nem todo mundo é igual nesse sentido. Como é que você vai exigir, se a pessoa é portadora de uma deficiência, que ela trabalhe? Diga para mim. Como é que você vai exigir de alguém que é cuidador de um deficiente que ele trabalhe? Como é que faz? A pessoa é deficiente, não consegue comer, não consegue tomar banho, não tem nenhuma autonomia, precisa de alguém lá 24 horas cuidando dela. Como é que você vai exigir que essa pessoa saia para trabalhar? Não é possível. Então, quando Paulo está falando disso, ele está falando mais ou menos assim: se você tem condições de trabalhar, então que você trabalhe. Agora, se você não tem as condições de trabalhar, aí existe a assistência social, né? Seja pública ou seja da igreja, que vai te sustentar, que é pelo princípio dessa solidariedade universal que existe entre os seres humanos. Então, ok, mas quem pode trabalhar, que trabalhe. E ele dá o próprio exemplo dele, o exemplo de alguém que trabalhou. Muito bem, o comentador aqui traz um segundo exemplo do trabalho de Paulo, não mais no meio dos Tessalonicenses, agora quando ele chega ali na região de Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele está meio frustrado. Por quê? Porque é Atos 18 que ele chega em Corinto. Atos 17 ele tinha tentado implantar a igreja em Atenas, e ele frustrou-se. Por que ele frustrou-se? Porque apesar de toda a teologia dele, de todo o conhecimento dele, ele confessa que ele entrou em Atenas pela sabedoria humana. E quando ele chegou lá, pela sabedoria humana, ele fracassou. Em que sentido que ele fracassou? No sentido de que ele não conseguiu implantar a igreja. Existe igreja de Tessalônica, de Atenas? Não existe. Existe carta para a igreja de Atenas? Não existe. Ele não fundou a igreja lá. Então ele sai de Atenas frustrado e vai para Corinto. Lá em Corinto, ele chega aonde? Ele chega em Cencreia. Cencreia é o quê? É um porto. Ele chega no porto. E ele vai encontrar quem lá no porto? Os estivadores. Ele vai encontrar os marinheiros, vai encontrar tripulações, vai encontrar vendedores ambulantes, vai encontrar pessoas simples lá. E aí, conforme ele chega ali no porto, ele não tem, naquele momento ali, condições de se sustentar, porque ele veio de Atenas e Atenas não fundou a igreja. E não chegou nada para ele dos irmãos, né? Porque ele tinha mandado Silas e Timóteo irem para Filipos. Então ele está ali meio desprovido. Quando ele chega lá, ele olha para o porto e ele diz: bom, o que eu posso fazer aqui para me sustentar? É simples, eu posso aqui me sustentar fazendo tendas. As minhas mãos me proveram o necessário, então eu posso fazer tendas. Aí ele foi lá, buscou um curtidor de couro, falou: você pode me fornecer o couro aí, e depois eu pago para você, assim que vender as peças? Posso, me dá suficiente para eu fazer aí umas 10 tendas. O camarada
palavra serviu para ele, ele começou a fazer as tendas e ele se tornou um vendedor ambulante, porque ele não tinha funcionário. Quem era o funcionário de Paulo que ficava na frente da vendinha? Digamos que você abra uma pastelaria e você combine assim: eu vou fazer o pastel. Se você fizer o pastel, você tem que ter alguém para vender, a não ser que você acumule as duas funções. Você faça o pastel e depois vai lá na frente vender. Não é assim não. Eu faço o pastel e eu vendo. Paulo ali, ele tinha que fazer a tenda e vender. Então ele fazia a tenda, depois ele ia lá e colocava aquela tenda à mostra para que ele pudesse vender. Quando ele está vendendo as tendas, quando ele está trabalhando ali, chega um casal lá de Roma. Que casal é esse? Priscila e Áquila. Eles vêm de Roma, por quê? Porque em Roma tinha um imperador chamado Cláudio. Isso é mais ou menos o ano 49 e 50. 49 e 50 depois de Cristo. E Cláudio tinha feito um decreto. Qual o decreto? O decreto de que não queria judeu na cidade. Não queria judeu, ele não queria nenhum judeu na cidade. Agindo de forma antissemita, né? Agindo de forma preconceituosa, de forma marginalizadora, discriminatória, ele expulsa. E Priscila e Áquila são obrigados a sair. Só que eles são da região do Ponto. O Ponto não tem nada a ver com Corinto, mas Deus os dirige para Corinto. E quando chega lá em Corinto, Priscila e Áquila vão encontrar Paulo. Por quê? Porque eles também estão sem dinheiro. E eles vão fazer o mesmo caminho de Paulo. Vão no curtidor de couro, pegam couro, fazem tendas e vão vender. E quando uma barraquinha está na frente da outra, eles se conhecem. Já trabalhou assim, em ambiente que você olha para o outro lado da rua e você conhece a pessoa do outro lado da rua que trabalha no outro comércio? Sim ou não? Já trabalhou numa repartição que você conhece a pessoa que trabalhou? Fulano de tal atende aqui embaixo, aqui ó, Beltrano atende lá. Já viu assim? Ele conheceu o dono da barraquinha da frente, que era o casal. E aí ele sentou para conversar com o casal e o casal tinha mais coisa em comum com ele do que fazer tenda. Eles eram judeus, eles eram cristãos e eles eram fazedores de tendas. E aí Paulo diz: poxa, esse pessoal aqui dá para eu me unir com eles. Vamos nos unir e vamos fazer tendas. E eles começam a fazer tendas. E Paulo, com isso daí, vai conhecer uma irmã chamada Febe. E a partir de Febe, ele vai evangelizá-la e vai começar a igreja. Depois a igreja de Corinto vai surgindo com toda a força. E quando a igreja de Corinto está muito forte, ou está crescendo, vão chegar ali os Silas e o Timóteo. Eles vão voltar de Tessalônica, vão voltar de Filipos, vão voltar da Macedônia e vão chegar lá em Corinto. Aí eles chegam lá com o quê? Com dinheiro que a igreja tinha dado. A igreja de Filipos. Aí Paulo vai pegar esse dinheiro e vai falar: bom, Priscila e Áquila, vamos dedicar um tempo aqui ao ministério? Vamos. E eles vão dedicar um tempo ao ministério. Entende? Então vem essa questão que é: o missionário, ele tem ou não que ser um fazedor de tendas? É bom que ele faça tendas. E fazer tendas significa o quê? Significa prover para si mesmo. Fazer tendas significa ser bivocacionado. Bivocacionado. Nós temos pessoas monovocacionadas. Quem são os monovocacionados? Aqueles que dedicam tempo exclusivamente à igreja. Esses são os monovocacionados. Mas nós temos também os bivocacionados. E quem são os bivocacionados? Aqueles que trabalham fora, né, da igreja e que trabalham na igreja, que prestam serviço aqui remunerado e aqui de ordem voluntária, ok? Aqui, todos os cristãos. Todos os cristãos são bivocacionados, porque a obrigação de todos é pregar. Então, a ideia, na verdade, que eu entendo é justamente a missão de hoje é trazer a nossa visão, que não é porque nós temos um ofício, porque nós trabalhamos na vida circular, que nós devemos deixar aqui De pregar. o missionário. Só faço trabalho. É. Tem que pregar, somos todos nós. É. Essa é a verdade. Concordo. Essa é uma forma realmente de analisar. Inclusive, por meio da profissão e no ambiente de trabalho, ganhamos um monte de gente para Jesus. Ganhamos um monte de gente para Jesus. Eu tenho uma colega advogada que ela é interessante. Ela faz toda segunda-feira uma reunião no escritório dela. Vários advogados da cidade vão lá no escritório dela orar lá. Como é que vai lá? Vai canto o hino. Ela geralmente faz um canto hino e tal, e dá uma palavra, meia horinha só. Então, são essas formas realmente de divulgação. Meu pai esteve internado ano passado e eu, num determinado momento, descia para almoçar lá embaixo, onde o pessoal almoçava. E algumas funcionárias enfermeiras, na hora do intervalo, se reuniam lá no refeitório para fazer ali um devocional. Então, isso são formas de utilizar-se da profissão para a pregação. Mas aqui eu queria também abordar um outro aspecto, que é o aspecto de
você ter essa profissão e atuar aqui, mas também atuar de forma vocacionada. Entende? Que é um outro viés do mesmo tema. Você tem a profissão, mas você atua como voluntário. Então eu, por exemplo, eu sou advogado, mas eu atuo como na igreja, como pastor, eu atuo como pregador, eu atuo como ensinador, entende? Eu não vivo disso aqui, eu vivo da minha profissão, mas eu sirvo a igreja, então isso é bivocacionado, amém? Agora é claro, a gente não pode ignorar aquele que é monovocacionado, que é quem? É uma pessoa que dedica-se integralmente à obra de Deus. Às vezes a igreja precisa dessa pessoa, às vezes ela precisa dessa dedicação integral. E eu vou dizer uma coisa, não é fácil, tá? Não é fácil. Se eu fizesse um chamamento aqui, ó, quem que está disposto a largar mão da entrada financeira que tem para viver de forma módica pela igreja, a adesão será uma adesão extremamente baixa, porque não é fácil. Eu tenho meu pastor lá, que é o pastor Paulo Lucas Sacramento, que ele conta a experiência dele. Na época ele ganhava 12 mil, vamos dizer que fosse o RVs, ou cruzados, ou cruzeiros, eu não sei, eu não lembro, não lembro, mas vamos por 12 mil, vamos colocar 12 mil, e aí o pastor chamou ele para presidir um campo, e falou, fica tranquilo que Deus vai sustentar você e sua família. Aí falou, tá bom, vou falar com a minha esposa. Falou com a esposa dele, mas ficou meio que enrolando, para dar uma resposta e ele era militar. Aí ele falou que um dia ele estava saindo do batalhão, Deus foi e falou com ele, Paulo, eu não já falei para você que eu te chamei integralmente para o ministério? Abandona isso aí e vai para o ministério, escuta o meu servo, pastor Zé Wellington, que tinha falado com ele. Aí o que ele fez? Ele foi lá, conversou com a esposa, decidiram, vieram e exoneraram na polícia militar, vieram conversar com o pastor. Chegou lá, sabe o que o pastor falou? Ele achou que ia ganhar pelo menos uns 6 mil, né? Porque ganhava 12, entendeu? Ganhar uns 6 mil, o pastor falou, nós vamos te dar 800. 800 mil? Não, 800 só. É menos de 10%, certo? Não, é menos de 10% do valor que ele ganhava. Só que aí o pastor falou para ele, fica tranquilo, porque nunca vai te faltar nada. E ele hoje tem 52 anos de ministério, dirigiu 9 campos, dirigiu os Estados Unidos por 15 anos, e ele fala isso abertamente, nunca me faltou nada. Amém, irmãos? Não é fácil, não é fácil. Isso daqui é uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque na sua profissão, ali está o seu orgulho. Aliás, o texto áureo fala da despedida de Paulo da igreja da Ásia. E quando ele se despede de todos os irmãos da Ásia, lá em Mileto, ele fala, vocês sabem que eu nunca fui pesado a vocês, e que as minhas mãos proveram sempre o necessário. Isso é um orgulho que você tem, de chegar e falar assim, eu não dependo da igreja. Não é um orgulho? Né? É um orgulho, mas você ter que abrir mão disso é um desafio muito grande. Por isso que quem pastoreia em tempo integral precisa ser muito respeitado, precisa ser muito venerado. Aliás, o apóstolo São Paulo, ele vai falar o seguinte, ele vai dizer assim, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu não poderia ser enriquecido por vocês com bens materiais, sendo que eu vos enriqueci com bens espirituais. Eu enriqueci vocês espiritualmente, não posso ser enriquecido por vocês, no sentido de ser cuidado por vocês e mantido por vocês. É digno o trabalhador do seu salário. Agora é preciso haver um equilíbrio entre o indivíduo que é bivocacionado, ele precisa equilibrar, porque senão ele dedica tanto tempo à igreja que ele não se dedica à sua profissão e ele acaba falindo na profissão e comprometendo a família. Às vezes ele dedica tanto à profissão que ele ignora a igreja. Então é preciso haver um equilíbrio. E aquele que é monovocacionado? Quem é monovocacionado também precisa ser equilibrado, ter uma relação equilibrada. Por quê? Porque ele tem que dedicar-se à igreja integralmente, mas ele não pode ser pesado aos irmãos. E é possível não ser pesado aos irmãos, mesmo sendo monovocacionado? É possível. Quando? Quando você procura acomodar a sua vida de forma mais módica. Tenha um costume simples, entende? Tenham costumes mais módicos, e com esses costumes módicos, com esses costumes simples, com essa cultura simples, Deus vai cuidando de você. Porque tem muita gente que é monovocacionado, que quer viver uma vida nababesca,
quer viver uma vida, entende? Assim, uma vida com um nível que ninguém da comunidade de fé vive. E isso não é legal. É preciso haver equilíbrio para que aquele que tem o sustento da igreja não pese a igreja. E é preciso haver da igreja também um equilíbrio, porque a igreja precisa ser generosa. A gente tem dificuldade com a generosidade, com a solidariedade, com a solicitude. E é importante que a igreja também tente promover uma condição sempre melhor para o obreiro. Amém, irmãos? Entendam isso? Deixa eu dar só um exemplo do setor de Barueri. Como é que a gente faz? Eu estava contando para o pastor Everton. Os nossos pastores locais não ganham nada, são bivocacionados. Então tem a profissão deles e trabalham na igreja, certo? E não é fácil trabalhar na igreja, irmãos, porque é domingo, sai à noite e tal, não é fácil. Mas eles vão lá com essa vida. E não ganham nada, não ganham para a gasolina do carro, se o carro quebrar, não ganham casa, não ganham nada. São dirigentes de igreja e não ganham nada, são voluntários mesmo. Aí como é que faz? Como é que a igreja encontrou o meio de atenuar o impacto dessa dificuldade financeira? Nós temos lá os aniversários, e nos aniversários nós abençoamos os pastores. Então como é que funciona? A igreja tira uma oferta abençoada e dá para o pastor. São 34 congregações, cada congregação tira uma oferta e dá para o pastor local, aquele pastor local, entende? Dá para ele, e a sede também dá, e os amigos também, de modo que vamos supor que no aniversário dele, ele tire 24 mil, estou exagerando, mas vamos supor que ele tire 24 mil, aí fala, poxa pastor, ele tirou 24 mil no aniversário dele, foi uma bênção, foi, aí o que faz? Divide os 24 por 12, deu uma média de ajuda de custo para ele de quantos por mês? Deu R$2.000. Atenuou um pouquinho aquele serviço voluntário dele, sim ou não? Atenuou. É uma forma de você encontrar um equilíbrio, sim ou não? É uma forma. Então a igreja precisa criar meios de compensar isso daí. Precisa criar meios. Eu congreguei numa igreja que o pastor estava sem carro e ele era bivocacionado, mas o dinheiro que ele ganhava não tinha uma profissão que era muito remunerada, então ele ganhava um valor ali que era capaz de sustentar a família dele, mas não tinha carro. E ele corria com os irmãos o tempo inteiro. No dia do aniversário dele, a igreja se reuniu, não falou nada para ele, de repente abriram um corredor lá na igreja e entraram com um carro lá, não é um carro novo, um carro, entraram dentro da igreja e falaram, essa chave aqui é do senhor, a gente vai fazer a transferência para o senhor. Não é uma forma de compensar, sim ou não? O serviço voluntário? Então o obreiro tem que fazer tenda, sim ou não? Tem. Ele tem que ser bivocacionado? Tem. Ele pode ser monovocacionado e ele tem que equilibrar para não viver uma vida nababesca, uma vida módica, que tem a ver com a realidade do povo, mas o povo também tem que ter solidariedade. Então quando nós falamos com os nossos filhos, quando nós difundimos isso, a gente não pode difundir de forma assim, pastor ganha muito, fulano ganha muito, pregador ganha muito, missionário ganha muito, não sei o quê. Por quê? Paulo disse, eu estou semeando em vocês bens, riquezas espirituais. Será que vocês não podem semear na minha vida riquezas e bens materiais que vão fenecer e que vão ser consumidos na própria obra? Com certeza podem. Amém, irmãos? E deve sempre haver este equilíbrio. Pois não, para a gente finalizar. Ganhar o senhor dela, que legal, é isso. Eu queria finalizar aqui, irmãos, vou entrar um minutinho no meu horário, que é aqui, ó, uma coisa muito importante, que seria o seguinte, para aquele que quer ser bivocacionado, existem umas profissões que são mais flexíveis com a questão de horário. Por exemplo, eu vou falar do direito. O direito ele é legal, porque ele me dá um pouco de flexibilidade. Então eu posso sair, por exemplo, se eu tiver que aparecer, fazer uma petição agora lá, eu vou fazer pelo computador e mando e alguém vai protocolar. Então veja que é uma profissão que te dá mobilidade. Outras profissões, eu elenquei 10 aqui. Professor de idiomas. Um professor de idiomas, ele pode fazer missões e exercer a profissão dele. Inclusive, eu trabalhei com um americano
que ele tinha vindo para o Brasil, para São Paulo, e ele tinha vindo, na verdade, para o Pernambuco e depois pelas missões, e ele casava o trabalho missionário com a aula de idiomas. Outra profissão é ser tradutor e intérprete, também. Um tradutor, um intérprete, traduzir texto, interpretar, entende? E como que faz isso? É simples, você chega e se inscreve nos órgãos. Tipo, por exemplo, se inscreve no tribunal, o tribunal precisa de intérprete lá. Então você se inscreve lá e a hora que tem uma audiência, uma hora que tem um documento para você fazer uma tradução juramentada, você é chamado, né? Quer ver uma outra coisa? Enfermeiro e médico. Enfermeiro e médico também é uma profissão importante, que é muito fácil de se alocar. Por exemplo, aqui em Ponta Grossa precisa de enfermeiro e médico, sim ou não? Precisa, Barueri também precisa. E não importa se é aonde for, enfermeiro e médico sempre tem lugar. Outra coisa, engenharia e arquitetura. O engenheiro, né, aquele que trabalha na construção civil, ele tem lugar, não importa. Eu lembro de um tempo que os iraquianos estavam contratando brasileiros para irem no Iraque trabalhar com construção civil, né? Porque fala-se muito dos Estados Unidos para trabalhar lá em construção civil, mas tem muitos outros países do mundo que tem mão de obra de engenheiro, de arquiteto, ou de quem trabalha com construção civil. Então é uma profissão que vale a pena. Por exemplo, a outra coisa aqui é o agricultor ou o agrônomo, né? O agricultor e o agrônomo também, ele tem muita liberdade. Um agricultor chega no lugar, em todo lugar você tem lá o cultivo, né? Daquela cultura, né? Agrícola própria daquela região. Então, o agricultor, ele é assim. Outra profissão é o assistente social. Quem se forma em assistência social tem mais tranquilidade, obrigado, viu? Tem mais facilidade e tranquilidade de também casar o ministério e a igreja. Outra profissão é o administrador de projetos, porque a igreja ela precisa de bons administradores, ela precisa, irmãos. Tem um aspecto que é esse aspecto aqui, ó, devocional, esse aspecto teológico, esse aspecto bíblico, né, doutrinário, mas tem um aspecto de gestão, e a gestão da igreja precisa ser feita por gente que sabe fazer gestão, né? Outra coisa, aquele que mexe com informática. A informática universalizou-se, né? Então a gente tem o trabalhador de TI aí, que é um trabalhador que ele tem também liberdade de hora, liberdade de tempo. Então quem trabalha com informática ou com TI tem facilidade de casar o ministério com a profissão. Outra coisa, o comunicador, aquele que trabalha com jornalismo, né? Ou seja, um jornalismo autônomo, independente, por meio de redes sociais, ou seja, um prestador de serviço, né? Autônomo para grandes jornais e tal, alguém que cobre determinada região,